O Evangelho segundo escreveu São Lucas, Dr. Lucas, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. É uma parábola muito conhecida por todos. Irei fazer uma leitura um pouco extensa, que eu quero que você entenda o sentido desta parábola, apenas lembrando que parábola não é uma história, não, mas é uma história verídica para explicar uma verdade. Amém? E é a maneira que Jesus ele encontrou para transmitir uma mensagem e contando uma história, e fica mais impregnado. A gente decora mais uma história, aleluia, ilustrada aqui, explicando uma verdade, explicando a palavra verdadeira. E ele fala da parábola do filho pródigo. Amém? Aleluia. Creio que você já ouviu muito sobre essa história. Irei ler alguns versículos para você entender o texto. Se você tem uma Bíblia ao seu alcance, aleluia, você pode ler conosco. Se não tiver uma Bíblia, mas você tem um celular, você pode baixar o aplicativo, e tem muitas, né? Na linguagem nova, NVI e outras linguagens mais tradicionais. Amém? De João Almeida. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por elas a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe aos pescoços e o beijou. Versículo 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram e alegraram-se. Amém? Só até o 24. Aleluia. É uma história, irmãos, por demais conhecida. Uma história ilustrativa, contando sobre a palavra do Senhor, sobre a verdade. Jesus explicando aqui sobre o relacionamento.
Se eu fosse trazer a mensagem nesta manhã, irmãos, aleluia, estou no aguardo do primeiro mensageiro nesta manhã, e ele já comunicou que está vindo, e eu poderia tematizar, dizer que a graça de Deus, ela é incomparável. A graça de Jesus, ela é incomparável. Como assim? Se a gente observar a história, irmãos, uma história antes dessa parábola, no versículo 15, ela conta a história da ovelha perdida. Mas esta não é a ovelha perdida. É diferente. Este aqui é um filho, mas é um filho rebelde. É um filho pródigo, mas sim rebelde. Ele não tinha nenhum direito, ou ele não tinha nada que reclamar da vida, até porque ele era assistido pela família. Havia servos que o serviam na sua casa. A Bíblia fala do filho mais novo. Isso não significa que ele era um adolescente, não. Mas quem sabe já era um homem feito, mas era o mais moço da casa. Havia 2 filhos, o mais velho e o mais moço. E o mais novo, sendo afoito ali, já achando que poderia assumir, ou sendo dono do seu próprio nariz, e sendo um filho rebelde, ele decidiu se afastar da tutela do seu pai. Ele decidiu se afastar da casa do seu pai. E na casa do seu pai havia muita fartura, aleluia, banquetes, mesa cheia, aleluia. Mas ele decidiu se afastar da casa do pai e ir para um lugar distante. E assim pedira ao pai toda a sua herança. Naquela época não era de direito o filho mais novo pedir herança nenhuma. Mas o pai, um coração grande que ele tinha e amava por demais o seu filho, ele deu. Fez conforme o pedido do seu coração. E ele, juntando tudo o que o pai tinha lhe dado, e não era pouco, irmãos e amigos, era muito dinheiro. O pai era um homem rico, um fazendeiro, quem sabe, um empresário muito rico, e deu ali aquilo que lhe parecia de direito, sendo um pai justo que ele era, e concebera o pedido do filho. E ele saiu, o filho, de casa, e quem sabe fazendo ao pai os seus agradecimentos e dizendo ao pai que tudo ia dar certo, que ele ia voltar mais rico, quem sabe, que ele ia investir toda a sua herança e achar a ele que poderia viver distante do pai e se dar bem. É como alguns no meio de nós, às vezes, tem algo na vida deles que eles mesmos decidem se afastar dos caminhos do Senhor. E eu vejo aqui algo interessante, que é sobre dinheiro, sobre a riqueza. A riqueza que o filho achara que tinha direito foi justamente o ponto principal onde ele se afastou do pai. O dinheiro, a riqueza que ele possuía por conta da herança que o seu pai lhe dera, ele achava que tinha condições de viver sem um pai, viver sem a família. Não tinha necessidade alguma dele se afastar para ter o que ele tem, porque tudo já era dele. Mas mesmo assim, esse filho, e por diga de passagem, um filho rebelde, mesmo assim ele decidiu se afastar e ir para um lugar distante. E quando ele chega no lugar distante, onde ele quiser, muito distante, longínquo, como diz a palavra do Senhor, logo vendo a riqueza e as coisas que o mundo oferece, e não é ruim, não, Senhor, se fosse ruim, ninguém queria participar. O mundo oferece coisas boas, entre aspas, aparentemente boa. E ali aquele homem, aquele moço, e chegando nessa cidade grande, quem sabe, havia muitas festas, e ele resolveu ali se alegrar um pouco com a vida. E ele se prostituía, e ele bebia, ele fazia de tudo o que era de direito sobre a vida carnal.
Mas não sabia ele que todo o dinheiro que você tira e não coloca de volta, ele se acaba. Todo o dinheiro que você gasta, mas você não investe, ele se acaba. E diz a Bíblia que neste tempo, neste lugar onde ele estava, houve uma grande fome, uma grande crise financeira. E ele, já tendo gastado tudo que o seu pai lhe tinha lhe dado. Os irmãos há de convir que uma pessoa que tem muito dinheiro, como diz a Bíblia, que o rico tem muitos amigos e o pobre tem poucos amigos, e mesmo aquele amigo que ele tem, ele despreza ele por ser pobre. Agora você imagine um jovem cheio de dinheiro, com sua conta bancária gorda, quem sabe hoje, chegando com a sua Ferrari, ou com o seu carrão, quem sabe estando hospedado em um hotel 5 estrelas ou 7 estrelas, quanto estrela for. Muitos amigos, com certeza, se aproximou dele, mas quando a crise chegou, todos os amigos o desprezaram. Irmãos, é simples a mensagem. É simples. Quando vem a crise, quando vem a dificuldade, aonde estão os amigos? Mas o Pai está sempre com você. Por isso que a graça é incomparável do Pai. Mesmo o filho desobediente, mesmo o filho sendo rebelde e se distanciou, saiu da tutela do pai, mesmo assim o pai decidiu investir nele mais uma vez. E quando o pai vê o seu filho chegando em sua casa de longe, o pai se alegrou. Se observar, é diferente da ovelha perdida. Enquanto a ovelha perdida, o pastor vai atrás da ovelha perdida. Este não. Ele precisava voltar. Aleluia. Há uma necessidade de você voltar, amigo. Há uma necessidade de você voltar para a casa do Pai. Lembrando que o Pai nunca vai lhe rejeitar. Que as portas da graça ainda continuam abertas. Por isso que eu tenho falado, a graça de Deus, ela é incomparável. Ele poderia deserdar seu filho. Aleluia. Observe que não era um parente, era um filho mesmo que ele tinha. Mas mesmo assim, sendo filho rebelde, o pai o abraçou, o beijou, fez um culto de gratidão, um culto maravilhoso, juntamente com com sua família, com seus servos, porque aquele filho, conforme as suas palavras, aquele filho estava morto e ressuscitou. Amém? Você pode andar vivo, mas na vida espiritual você está como morto. Tem a aparência de estar vivo, mas está morto. Está na hora, amigo, de você voltar para a casa do Pai. Lembrando que a graça de Deus, ela é incomparável. Mesmo você saindo da presença dEle, mesmo você se afastando dos seus caminhos, está na hora de você voltar para Ele. Cai em si como aquele jovem. Toma uma decisão, aleluia, em voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Esta é a reflexão desta manhã. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo agora, o que importa é o que você vai fazer após a sua escolha, a sua decisão. Se observar o texto, houve uma atitude, ele levantou e foi. Aleluia, está na hora de você se levantar. Há uma necessidade de você voltar para a casa do seu pai. E voltar para a casa do pai, em outras palavras, é você voltar para a igreja. É você procurar o seu pastor e dizer: meu pastor, eu errei, meu pastor, eu pequei, estou me reconciliando com Deus. E o pastor com certeza vai lhe abraçar, vai se alegrar juntamente com você. Amém? Lembrando, você não é igreja perdida. Desculpa, você não é ovelha perdida. Você é um filho rebelde que se afastou do caminho do Senhor. Diferente de alguém que não conhece, que alguém que está no caminho do Senhor e nunca conhece o Senhor. Mas é você que já foi crente, você que sabe da verdade e se afastou. Estou falando de você que conhece a verdade, que já praticou das coisas, que já foi um cristão, que já foi um pregoeiro da palavra, que já foi um cantor, aleluia, e louvou o nome do Senhor. É para você mesmo, amigo, em nome de Jesus. Volta para a casa do Pai. Ele está de braços abertos, não importa o que você fez, Ele está de braços abertos para te receber. Amém? Aleluia.